agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e glorifico a Deus pelo que Deus tem feito na vida dessa igreja. É a primeira vez que eu estive aqui, mas a gente pode ver que, né, o trabalho que Deus tem levantado aqui é um trabalho sério, é um trabalho que é resultado de dedicação, de consagração ao Senhor, né? Eu fui muito edificado no louvor, Deus tocou meu coração, e eu rogo a Deus que Deus continue abençoando ricamente essa igreja, que Deus faça esse trabalho prosperar para a sua honra e para a sua glória, né? Que Deus continue dando graça ao pastor Daniel e a todos aqueles que trabalham juntamente com ele, para que ele continue sendo usado nas mãos de Deus, né, cuidando desse rebanho que Deus confiou às suas mãos. Eu me considero muito honrado de estar aqui com os irmãos. Eu vou, pelo menos, experimentar cantar. O pastor Daniel tinha me pedido que eu cantasse um hino em russo, né? E eu não sei se eu vou conseguir cantar aquele, talvez eu cante um outro que fique, que eu tenha mais na memória, né? Mas eu vou cantar um hino que fala muito ao meu coração. Depois eu passo a tradução para os irmãos, e depois eu gostaria de estar lendo a palavra e a gente está ministrando a palavra. Amém. Когда насел. Когда в пути душа моя устала, когда на сердце горечь и тоска, тогда вдыхи с молитвой ожидаю, что ты придешь и ободришь меня. Ты поднимаешь на свои высоты, и по воде ты в шторм ведешь меня, даешь мне силы победить невзгоды. С тобой, Господь, вовеки буду я. Я упаду, меня ты поднимаешь. Я шаг ступлю и падаю опять, а ты моих грехов не вспоминаешь. Лишь ты, Господь, умеешь так прощать. Ты поднимаешь на свои высоты, и по воде ты в шторм ведешь меня. Даешь мне силы победить невзгоды. С тобой, Господь, вовеки буду я. Glória a Deus. Esse canto que diz assim, né? Когда в пути моя душа устала, quando no caminho a minha alma está cansada, quando no meu coração
a tristeza, a melancolia. Então, em silêncio, né? Então, em silêncio, em oração, eu espero que tu venhas e me encorajes. Tu me levantas nas tuas alturas, e através das águas, através das tempestades, tu me conduzes. Tu me dás forças para vencer as tragédias, os infortúnios. Staboi, Gaspod, Vavia Kibudu. Contigo, Senhor, eu sempre estarei. Eu caio, mas tu me levantas. E o Padu, Minhati Podimais. E achar que estupriu, e Padaiu e Apiate. Eu dou mais um passo e caio de novo. Mas tu não te lembras dos meus pecados. Contigo, Senhor, para sempre eu estarei. Na verdade, esse cântico, né, eu ouvi a esposa do pastor João Jair de Oliveira, ela compartilhou e perguntou para mim, isso aí é russo, pastor? Eu falei, é russo. E eu já tinha ouvido essa música em inglês, e depois eu vi um grupo evangélico lá da Ucrânia cantando essa música, e realmente foi uma música que falou muito ao meu coração, porque ela fala de coisas que todos nós experimentamos na nossa vida. Nós experimentamos, quantas vezes, angústias, aflições, tristezas, problemas, dificuldades, mas nós temos um Deus que é eterno, um Deus que nos ama, um Deus, como nós cantamos, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu gostaria de convidá-los, meus irmãos, para nós abrirmos as nossas Bíblias, lá no Salmo 126. E eu gostaria de ler com vocês todo esse salmo. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz nesse salmo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar antes da ministração da palavra. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, nós te adoramos nesta manhã por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Eu me sinto, ó Deus, profundamente honrado e grato a Ti por essa oportunidade, Senhor. E, ó Deus, diante da responsabilidade, ó Deus, de transmitir a Tua palavra, eu reconheço, Senhor, a necessidade da Tua graça, da unção do Teu Divino Espírito, me capacitando, ó Deus, a falar ó Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja, e também a Tua graça, ó Deus, continuando a ser derramada sobre os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua palavra, e, ó Deus, sermos por ela alimentados, fortalecidos e edificados, ó Deus. Nós oramos agradecidos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse salmo mostra as alegrias, as lágrimas, quando Deus restaurou o seu povo.
Quando a gente fala de restauração, às vezes a gente pode pensar que restauração é um processo instantâneo, ou é uma coisa mágica. A gente gostaria, em determinadas situações da nossa vida, que aqueles problemas ou aquelas situações na nossa vida em que nós estamos enfrentando crises, dificuldades, problemas, muitas vezes a gente gostaria que essa restauração fosse instantânea, que Deus fizesse um milagre, onde realmente, do mesmo jeito que Deus fez um milagre, por exemplo, quando Deus ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. O morto saiu, levantou, teve vida. Ou então, quando Jesus curou o leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus disse: eu quero, fica limpo. O texto fala que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Às vezes a gente gostaria que na nossa vida também Deus operasse de uma maneira sobrenatural e instantânea os seus milagres e a sua restauração. Mas nós vemos, irmãos, que embora Deus possa fazer isso, se Ele assim o quiser, muitas vezes o processo de restauração, ele não é um processo instantâneo. E nesse salmo especificamente, que nós vamos estar estudando hoje, nessa manhã, ele mostra isso de uma maneira muito clara. Porque esse salmo foi cantado, irmãos, quando o povo de Israel começou a experimentar o retorno do exílio da Babilônia para, de novo, começar a reconstruir o país que tinha sido destruído 70 anos antes, quando Jeremias profetizou, mandado por Deus durante 40 anos, que o povo se arrependesse dos seus pecados, mas o povo não se arrependeu. E Deus iniciou um processo de julgamento que levou 20 anos. Deus começou a levar o povo para o exílio. A primeira leva foi com Daniel, no 4º ano de Jeoaquim. Se nós lermos lá no livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ver lá que o povo de Israel começou a ser levado, e primeiro foram levados cativos as pessoas mais capazes, os nobres, as pessoas de família mais importantes, e o restante do povo ficou. O rei da Babilônia deixou ainda que existisse um rei da dinastia de Davi reinando lá em Jerusalém, só que submisso ao rei da Babilônia, pagando tributo ao rei da Babilônia. O povo ainda tinha o templo, o povo ainda tinha os sacerdotes, o povo ainda tinha os levitas, o povo ainda podia cultuar a Deus, o povo ainda tinha os seus profetas, mas uma parte do povo começou a ser levada, porque Deus estava alertando o povo que eles deviam se arrepender dos seus pecados, e eles não se arrependiam. Depois de 11 anos, mais uma leva foi levada cativo. Foi o grupo que foi com Ezequiel. O rei que governava naquele tempo foi levado também cativo. Mais um pouco de gente foi para lá. O povo continuou com o coração endurecido, não se arrependeu dos seus pecados. E depois de 11 anos, no final do reinado de Zedequias, o rei da Babilônia veio, destruiu completamente a cidade de Jerusalém e o templo, e levou praticamente toda a população lá para a Babilônia. O país ficou arrasado. E depois de se cumprirem os 70 anos, Deus lembrou daquele povo. Deus moveu o coração de Ciro, e Ciro promulgou uma lei dizendo que todos os judeus que quisessem voltar da Babilônia para a terra de Judá tinham permissão para voltar. E voltou um grupo. Agora, esse grupo que voltou, ele experimentou essa alegria que o texto está falando aqui. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Imagina para quem tinha ficado lá na Babilônia quase 50 anos. Ou 70 anos. O grupo que chegou por último ficou em torno de 50. O grupo que chegou primeiro já fazia 70 que estava lá. Quem quisesse poderia voltar. Nem todos voltaram. Muitos continuaram lá, porque eles tinham reconstruído a sua vida, eles tinham plantado. Imagina você viver num lugar longe da sua terra por 50 anos. Você reconstruiu sua vida. Você tem emprego, você tem casa, você tem todos os seus negócios naquele lugar. Imagina deixar tudo isso, voltar de novo para um outro país que há 50 anos atrás tinha sido destruído, devastado pela guerra, e começar um processo de reconstrução, tudo de novo. Foi isso que os que voltaram enfrentaram. Eles começaram um processo de reconstrução.
E esse processo envolveu muitas vezes dores, dificuldades, sofrimentos. Mas o maravilhoso nisso tudo, irmãos, é que Deus estava no controle de todo esse processo. Deus tanto disciplinou o seu povo, e depois de disciplinar o seu povo, Deus começou a trazê-los de volta, e Deus soberanamente estava conduzindo esse processo, cada dia, cada mês, cada situação, para que esse povo, no meio de todo esse processo, eles aprendessem a depender de Deus, a ver a graça de Deus. Eu achei muito interessante quando a gente estava cantando aquele canto, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam cada manhã. Na nossa vida também, irmãos, o processo de restauração é algo que Deus está realizando na nossa história. E esse processo se concretiza a cada dia, a cada manhã. Nós não devemos olhar para a restauração como algo mágico, como algo que vai ocorrer, que vai ser completado de uma forma instantânea. Mas nós devemos olhar para a restauração como um processo que depende primeiramente de Deus. A restauração é uma obra de Deus. O texto nos diz, quando o Senhor restaurou. A restauração não é um processo humano. Embora Deus use pessoas como seus instrumentos, Deus usou Ciro, Deus usou os líderes da comunidade de Israel que lideraram o povo na volta, mas o processo foi conduzido soberanamente por Deus, porque é Deus, em última análise, que restaura. É Deus que age nas circunstâncias. É Deus que controla todo o universo, todas as situações, e Ele, na sua soberania, Ele age de acordo com a sua vontade no tempo que Ele quiser para realizar o seu propósito soberano. E Ele vai concretizando. Aquilo que Ele fez, ninguém pode impedir. A Bíblia mesmo diz, eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Agindo eu, quem impedirá? Se Ele age, ninguém pode impedir. Mas se o processo depende de Deus também, irmãos, se Ele não fizer, nós não temos como apressar o processo. Nós não podemos fazer aquilo que é obra de Deus. Nós podemos confiar que Ele que começou em nós a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na sua vida. Deus começou uma obra nas nossas vidas. Isso não significa que tudo já está completo. Mas também, se nós olharmos para trás, nós vamos ver também que muita coisa já foi realizada. Glória a Deus. Nós temos motivo de louvor a Deus. Nós temos motivo de gratidão a Deus, porque Deus tem agido. E uma coisa que eu vejo também nesse salmo é que aqueles que estavam envolvidos nesse processo, eles se alegravam, eles regozijavam-se diante de Deus com cada ato que Deus realizava, ainda que Deus não tinha completado o processo. Algumas pessoas que tomaram parte desse processo viram Deus começar esse processo. Outros, como Daniel, viram Deus anunciar esse processo. Eles sabiam que Deus ia fazer isso, mas eles não chegaram a participar e ver com seus próprios olhos. Por exemplo, Daniel não chegou a voltar da Babilônia para Jerusalém. Ele foi levado para a Babilônia ainda jovem. Lá ele viveu toda a sua vida, ele nunca voltou para a Babilônia. Ezequiel também nunca voltou para a Babilônia. Então, que esperança uma pessoa que passa por um processo desse pode ter? Nesse processo, cada um que é chamado por Deus tem uma contribuição concreta naquele momento específico a fazer. E essa contribuição é indispensável para que essa restauração que Deus está fazendo através da história se concretize. Se Daniel, se Ezequiel, se Jeremias não fossem fiéis a Deus como profetas de Deus, anunciando a verdade de Deus, a promessa de restauração, quem que colocaria
no coração do povo a esperança de que Deus iria restaurar o seu povo. O povo voltou porque os profetas anunciaram que Deus iria restaurar o seu povo. Jeremias profetizou que se cumpririam 70 anos sobre o povo de Israel e Deus os faria voltar de novo e restauraria a sua sorte. Mas eles mesmos que anunciaram essa restauração, eles não viram, eles não participaram desse retorno. Mas eles anunciaram, eles cumpriram a parte que lhes cabia de contribuir nesse processo de acordo com o que Deus deu que eles tivessem de realizar naquela situação. Deus chamou eles para profetizar, eles profetizaram. E aquilo que eles fizeram, se a gente olhar no aspecto puramente exterior, enquanto eles estavam profetizando, não estava acontecendo nada, pelo menos visível. Mas eles foram fiéis em realizar a tarefa que Deus ordenou que eles realizassem. Eles cumpriram a tarefa que eles tinham de realizar na sua geração. Eles serviram a sua geração. No momento certo, Deus chamou outros servos dele e começou a trazer. Muitos regressaram da Babilônia. Se estabeleceram em Jerusalém. Só a viagem levou mais de 6 meses. Se nós lermos lá no livro de Esdras, quando o povo saiu, o livro de Esdras começa com o decreto do rei Ciro, dizendo que os judeus podiam voltar. Um grupo lá diz, inclusive, no capítulo 1, quantas pessoas voltaram. Fala de 42 mil homens, mais ou menos, fora mulheres e crianças. Talvez um grupo de mais ou menos 150 mil pessoas. Lá fala até a quantidade de animais, a quantidade de bens que eles trouxeram. Eles levaram 6 meses só para vir da Babilônia até chegar lá em Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, a cidade estava destruída. A primeira coisa que eles reconstroem é o altar. E começam a sacrificar ao Senhor. Você já pensou esse povo deixar uma vida que eles tinham construído lá na Babilônia durante 50 anos, voltar para uma terra destruída e começar a reconstruir um país destruído? Eles construíram o altar, começaram a adorar a Deus. Você já pensou? Você já experimentou adorar a Deus no meio de um monte de ruínas, só tendo o altar construído? Mas eles estavam lá adorando o Senhor. Depois eles começaram a reconstruir o templo. Eles lançaram os alicerces do templo. E quando eles lançaram os alicerces do templo, eles começaram a enfrentar oposição. Para a gente resumir, só a reconstrução do templo levou mais 22 anos. Percebe como que restauração é um processo? Às vezes, quando a gente não tem essa perspectiva histórica, a gente pensa que a restauração é algo que vai acontecer assim. Depois que o templo foi restaurado, muito mais tempo se passou. Nós vamos ver que no capítulo 5 de Esdras fala do término da reconstrução do templo. No capítulo 6 já começa a falar de Esdras. Mas se a gente prestar atenção no texto lá do livro de Esdras, no capítulo 5, lá fala que o templo foi concluído no 6º ano do rei Dario. E que Esdras veio para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Foi quase 50 anos depois. Percebe como que o processo foi um processo longo. Esdras veio, ficou lá 7 anos, depois vem Neemias. E com Neemias os muros da cidade são reconstruídos. Entre a chegada dos judeus lá em Jerusalém, em 537 a.C., até o término da reconstrução das muralhas, em 444, nós temos mais de 90 anos. Percebe? É um processo. Agora, cada pessoa que esteve envolvida nesse processo, eles contribuíram, cada um fazendo a parte que lhe cabe. Mas fizeram isso em esperança. Fizeram isso com um coração quebrantado. Fizeram isso em arrependimento. Se nós lermos, inclusive, no livro de Esdras e de Neemias, nós vamos ver que há momentos em que Esdras está servindo e ele vê o povo cometendo determinados pecados. Esdras se prostra diante de Deus, se quebranta diante de Deus, o povo se reúne diante de Deus. Percebe como que esse processo é um processo muito mais amplo.
Então, Deus está levando a cabo esse processo nas nossas vidas. E a nossa boca deve se encher de júbilo, de alegria, porque Deus está agindo e nós devemos nos alegrar, inclusive com as pequenas coisas que dia a dia Deus está fazendo na nossa vida. Nós não devemos desprezar os humildes começos. Nós não devemos desprezar quando parece que não está acontecendo nada. Porque mesmo quando parece que não está acontecendo nada, Deus está agindo. E Ele é um Deus que não é como às vezes muitos de nós. Quantas vezes a gente começa uma coisa e não termina, né? A gente fala, eu vou fazer tal coisa. A gente começa, no começo a gente está empolgado, daqui a pouco a gente começa a desanimar e daqui a pouco a gente para. Né? Mas Deus é um Deus que não desiste. Ele é um Deus que age de uma maneira constante. Às vezes pode parecer lerda até aos nossos olhos. A gente fala, puxa, por que Deus não apressa? Parece que se Deus pudesse fazer a coisa andar um pouco mais rápido, né, não seria tão bom. Eu queria que essas coisas se resolvessem mais rápido. Uma pessoa que está vivendo uma dificuldade no casamento, um pai que está enfrentando dificuldade com os seus filhos, a gente fica angustiado. Por que essa situação não se resolve? Né? Pastor que lida com a igreja muitas vezes vê certas situações, ele fala, meu Deus do céu, por que essa situação, né, vai? E a gente quer resolver e muitas vezes não é uma coisa que se resolve assim rápido. Eu estava meditando nessa manhã até na questão de disciplina. Como que Deus disciplinou o seu povo? Deus disciplinou o seu povo de uma maneira que incluiu tanto ações de correção, mas Deus sempre fez isso com misericórdia, mostrando amor, dando oportunidade de arrependimento. É algo que às vezes a gente tem até dificuldade de conciliar, pelo menos eu como ser humano, não sei os irmãos, mas não é fácil a gente conciliar ao mesmo tempo ser misericordioso, amoroso e ao mesmo tempo agir nos momentos em que é preciso agir para corrigir determinadas coisas. É preciso muita sabedoria, muita direção. Mas Deus conduz esse processo, a gente vê isso desde Adão. Se nós lermos, por exemplo, em Gênesis 2, versículo 17 e 18, Deus falou para Adão e Eva, né, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Quando Adão desobedeceu e Eva desobedeceram, eles não morreram instantaneamente. Deus não mandou um raio lá e fulminou. Percebe? Deus deixou, fez vista grossa? Não. Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi tua voz lá no jardim, e porque eu estava nu, me escondi. Quem fez você saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ah, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Deus foi disciplinando, Deus não fez vista grossa, mas Deus até na disciplina que Ele aplicou sobre Adão, Deus mostra a sua graça, Deus mostra a sua misericórdia. Deus inclusive promete que da descendência da mulher, embora ela fosse ter dores para dar à luz os filhos, Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Percebe que até na própria disciplina, Deus faz isso de uma maneira progressiva e mostra tanto a sua justiça como a sua misericórdia. E se a gente continuar vendo, a história de Israel é um exemplo extraordinário disso. Quantas vezes Israel tropeçou, quantas vezes Israel foi rebelde, quantas vezes Israel foi incrédulo. Deus operou na vida de Israel, sem dúvida. Deus fez milagres extraordinários. E Deus, na maneira como Ele foi conduzindo, Ele nunca deixou de ser justo. Ele nunca fez vista grossa em relação ao pecado. E o próprio processo de restauração do povo de Israel envolveu também o tratamento do pecado. Mas a maneira como Deus tratou o pecado, tanto envolveu correção aos que não tinham se arrependido, como também envolveu misericórdia, graça, bênção. E eu vejo, irmãos, que nós temos um padrão que a Bíblia nos coloca que nós precisamos ter em mente para que isso nos ajude a encarar as situações que nós estamos vivendo, porque na nossa vida não é diferente.
Talvez as situações externamente podem ser bastante diferentes. A época que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, o modo de vida nosso hoje, né, é muito diferente do modo de vida daquela época. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo. O caráter de Deus permanece o mesmo. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo misericordioso. Salmo 103 diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos repreende segundo as nossas iniquidades. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o têm, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E Ele, nesse processo, Ele vai agindo, Ele vai trabalhando, Ele vai lapidando. Quantas pessoas rebeldes nesse processo que Deus conduziu, tanto de correção e de restauração, que Deus tirou, que não se arrependiam. Mas Deus preservou aqueles que foram fiéis. Deus fortaleceu, Deus sustentou, no meio de dores, no meio de sofrimentos, no meio de angústias, no meio de tribulação. E quando Deus foi agindo, o povo se alegrou. A boca deles se encheu de riso, a língua deles de alegria, né? E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aquilo que Deus tinha feito também não fez com que o povo perdesse de vista aquilo que ainda faltava ser feito. Eles se alegraram com o que Deus já tinha feito, se submeteram à disciplina de Deus, mas no versículo 4 nós lemos, eles continuam clamando, aqueles que viram Deus começar esse processo de restauração, eles também disseram: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Tem algumas traduções na Bíblia que falam: assim como enches as torrentes do Negueb, ou restauras as torrentes do Negueb. O escritor aqui, ele usa de uma figura de linguagem que quem vivia na Palestina entendia muito bem. O deserto de Negueb, durante uma boa parte do ano, é um lugar realmente seco, árido, só tem pedra, areia, não tem vida. Mas todo ano, depois da época das chuvas, acontece um fenômeno muito interessante. Se vocês quiserem, procurem no YouTube, Torrentes do Negueb. Vocês vão ver um vídeo muito interessante que mostra um fenômeno que muitos turistas, quando vão lá em Israel, eles contemplam. Quando chove, depois da estação da chuva, a água que vai descendo pelas montanhas, ela forma verdadeiros rios que começam a correr pelo deserto. E existe uma época do ano onde a pessoa pode observar aquelas águas começando a correr. Não é chuva, é a água que foi acumulando da época da chuva, que foi correndo através das montanhas, ela chega no deserto e ela forma verdadeiros rios e ela rega aquele deserto. E aquele lugar que é completamente seco, sem água, quando ele experimenta esse rio fluindo através dele, aquele lugar que era antes seco, só areia, só pedra, ele se torna um jardim. Um jardim onde centenas de flores que nascem nesse jardim só existem lá, não nascem em nenhum outro lugar do mundo. E essa figura, irmãos, mostra como que Deus age na nossa vida. A nossa vida pode muitas vezes estar seca como esse deserto. Pode ser estéril e de nós mesmos, né? Assim como o deserto de si mesmo, ele não tem vida para produzir toda essa exuberância. A nossa vida também, de nós mesmos, nós não podemos produzir essa restauração. Mas se na nossa vida os rios de água viva, os rios do Espírito Santo de Deus inundarem a nossa vida, Deus pode regar o nosso coração, trazer consolo, trazer coragem, ânimo. Deus pode fazer com que brote vida que não existe. Deus pode fazer com que brote na minha vida, na sua família, coisas lindas que você
Ao olhar para você mesmo, ao olhar para a situação da sua família, ao olhar para as circunstâncias que o rodeiam, você vai dizer, isso jamais poderia acontecer. E realmente, por nós, jamais poderia acontecer. Mas pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, Deus pode realizar essa obra, assim como os rios que correram naquele deserto, fizeram brotar toda aquela exuberância de vida naquele deserto. E Deus quer fazer isso. E Jesus mesmo falou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 7. No versículo 37 ele disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando essas águas vivas começam a fluir a nossa vida, começam a inundar o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em restaurar situações que são impossíveis. Eu queria ler com vocês um exemplo de como o Espírito de Deus, através da sua palavra, restaurou o povo de Israel. Essa restauração também, lá no capítulo 37 de Ezequiel, a restauração de Israel é profetizada. E Deus nos dá uma outra figura de como Deus opera essa restauração. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, vem desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, ó meu povo, eu vou abrir as suas sepulturas e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que talvez um cenário para a gente imaginar um vale de ossos secos. Talvez, eu não sei se aqui alguém assistiu algum daqueles filmes da Segunda Guerra que falam a respeito do Holocausto. Os aliados, quando eles venceram a Alemanha nazista, eles chegaram em lugares
onde existiam verdadeiros locais assim, onde tinham milhares, centenas de milhares de cadáveres, ou só de esqueletos ou crânios. Foi mais ou menos isso que Ezequiel viu. E Deus pergunta para Ezequiel: porventura, esses ossos poderão voltar a viver? Do ponto de vista humano era impossível. Mas Deus ordenou a Ezequiel: profetize. O que é profetizar aqui? Ezequiel era o porta-voz da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Talvez você olhe para a Bíblia e você fala assim: o que a palavra de Deus pode fazer na minha vida? Se ela entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida, o Espírito Santo pode tornar essa palavra viva e dar vida a você e a mim através dessa palavra. A palavra de Deus começou a ser anunciada, e à medida que a palavra começou a ser anunciada, Deus começou a agir. A primeira ação de Deus foi um barulho, né? Eles começaram a ver osso se juntando ao seu osso. Mas, ainda assim, continuava sendo osso. Mas alguma coisa começou a acontecer. Depois, o texto fala que os ossos foram cobertos de tendões e de carne. Deus não fez isso de um dia, num instante somente. Deus foi um processo, percebe? Mas Deus estava agindo. Deus fez os ossos se juntar, osso ao seu osso. Deus fez com que os tendões crescessem sobre eles. Depois que os tendões cresceram, não havia neles o Espírito. Deus colocou neles o Espírito. E depois Deus fala para Ezequiel: esses ossos são a casa de Israel. Eles disseram: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Deus já fez isso com Israel várias vezes na história. Se nós estudarmos, tanto antes de Cristo, quando Israel estava no exílio na Babilônia, quando Deus trouxe, era impossível aos olhos humanos que aquele povo fosse restaurado. Mas Deus restaurou. 40 anos depois da morte de Cristo e da ressurreição de Jesus, que ele subiu aos céus, os judeus foram novamente espalhados. Ficaram quase 2000 anos. Só no Holocausto, 6 milhões de judeus morreram. Mas, depois do Holocausto, Deus não realizou a criação do Estado de Israel. Quando você olha, isso na história, isso não é simplesmente uma opinião, é história. Basta nós olharmos para a história. Deus, apesar de Israel ainda não crer, apesar de Israel não ter se arrependido e reconhecido o Messias, Deus não deixou de cumprir promessas específicas que Ele tem para esse povo. Porque Ele é um Deus fiel, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E todo o seu propósito, tudo aquilo que Ele disse, certamente se cumprirá e não falhará. Esse Deus que cuidou desse povo rebelde, que quantas vezes foi infiel, que crucificou o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus continuou amando esse povo, cuidando dele, cuida deles até hoje. E a Bíblia nos profetiza lá no livro de Zacarias que um dia eles vão se arrepender e vão olhar para aquele a quem eles traspassaram e vão chorar por ele como quem chora por um primogênito. A Bíblia fala, Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 10, que vai chegar um dia em que todo o Israel vai ser salvo. Agora, irmão, se Deus cuidou de um povo, que nós podemos acompanhar a história deles, em quase 4.000 anos de existência, Deus não deixou de disciplinar, mas Deus não deixou de ser misericordioso, não deixou de restaurar, não deixou de prover o que eles precisam. E a existência do Estado de Israel é uma prova histórica da fidelidade de Deus. Deus também cuida da sua igreja, o verdadeiro Israel. O Israel que está lá na Palestina é Israel segundo a carne. Mas a igreja é o verdadeiro Israel de Deus.
E Deus, apesar de todos os problemas e as dificuldades que a igreja enfrenta, ela está nas mãos de um Deus que é onipotente. O seu Senhor a resgatou com preço de sangue. E nenhuma gota desse sangue vai ser desperdiçada. Ele resgatou. Ele começou uma obra. Na sua restauração, Deus não faz igual a gente. Às vezes a gente está mexendo com alguma coisa. Eu não sei se você já experimentou isso. A gente está tentando consertar alguma coisa. Começa a ficar difícil. Você tenta dar um jeito lá, dar uma garibada. Vou deixar aqui dentro. Está muito difícil. Eu não estou conseguindo. Deus não faz isso, irmãos. Por mais difícil que seja, ou impossível de consertar aos nossos olhos, Deus age para consertar, para restaurar de fato. Ele trata com o pecado, mas Ele não trata sem misericórdia. Ele olha para nós e nos vê justificados em Cristo. E por Ele nos ver justificados em Cristo, Ele iniciou em nós uma obra de santificação, onde Ele vai tirar o pecado, cada dia vai fazer com que aquelas coisas ruins, más que existem na nossa vida morram pelo Espírito Santo. Paulo fala, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis, certamente vivereis. Então o Espírito Santo está operando essa restauração. Então quando Deus olha para a minha vida, para a sua vida, para a nossa situação, Deus olha como um todo. E a própria palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Então, mesmo que eu não entenda como que Deus está conduzindo as situações, como Deus está operando a restauração, Ele está agindo. Eu creio que se você olhar para a sua vida, desde o momento que você conheceu a Cristo até agora, e mesmo antes da sua conversão, Deus agiu quantas vezes antes da sua conversão, te levando aos pés de Cristo. Depois que você se converteu, Deus tem agido através de todas as circunstâncias, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus, através de todas as circunstâncias, Ele vai tratando, Ele vai restaurando, Ele vai fazendo algo. E quando Deus completa, fica muito melhor do que a gente imaginou. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O profeta Isaías fala dessa restauração, ele fala, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. E serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Agora, isso é um processo, irmãos. Quando a gente às vezes gostaria de ver num instante o resultado final de todo o processo, sem muitas vezes ter que passar por todos os processos que vão levar a gente a chegar lá. Deus não elimina nenhuma dessas etapas. Deus não queima etapas. Todas as etapas que são necessárias na nossa vida, nem Cristo foi poupado das etapas. Para concretizar a nossa salvação, era necessário que Cristo deixasse a sua glória, assumisse a forma humana, vivesse aqui na terra, santa, justa, pura. Jesus viveu aqui uma vida absolutamente sem pecado. Agora, imagina, você já pensou o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ser tentado pelo diabo? E vencer a tentação, confiando na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Para como homem mostrar para nós que pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela redenção que há em Cristo Jesus, é possível vencer a tentação. Cristo passou por esse processo, Ele experimentou a morte. Ele morreu por causa do meu pecado, do nosso pecado. Para Deus consumar a redenção, a salvação, aquela coisa gloriosa, daquele dia que eu e você estaremos na presença de Deus, na Nova Jerusalém, sem a cruz, sem a expiação, isso não aconteceria. Sem a cruz, eu estaria morto nos meus delitos e pecados, você estaria, nós estaríamos perdidos.
impossibilitado de chegar perto de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nem o seu próprio filho Ele poupou. Ele passou pelo processo e Ele foi fiel até o fim. Ele chegou até o ponto de dizer, está consumado. E foi somente nesse momento que Ele rendeu o Espírito. Mas Ele, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele concretizou a nossa redenção. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele tornou possível que eu pudesse ser reconciliado com Deus. E Ele iniciou uma obra redentora na minha vida. Agora Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se Jesus passou e o caminho para Ele foi esse, foi um caminho estreito, para mim e para você, meu irmão, não vai ser diferente. O caminho é estreito. Jesus disse, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam. Nós vemos muitas vezes, hoje um evangelho sendo pregado que não é evangelho, é um falso evangelho, que promete facilidade nessa vida. Quantas vezes você pode passar de repente diante de determinadas igrejas onde tem um slogan, pare de sofrer. Como se o sofrimento não fizesse parte da vida do cristão. Isso é engano, irmãos, é mentira. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os profetas sofreram. Mas a Bíblia promete que na nossa angústia Deus está conosco. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Ele nos concedeu o seu Espírito Santo, que pode nos tornar vivos, que pode nos fazer frutificar mesmo nos momentos mais dolorosos, mais difíceis da nossa vida. Você quer coisa mais extraordinária do que uma pessoa num momento de dor, de sofrimento, ele experimentar a graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele enfrentar aquela situação e vencer aquela situação pelo poder de Deus. E ver Deus realizar no meio daquele momento de dor milagres. Um texto que eu fico impressionado é aquele texto de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. Deus não podia poupar Estevão de ser apedrejado? Mas Deus não poupou Estevão de ser apedrejado, mas Deus estava lá com ele naquele momento. Deus encheu Estevão do Espírito Santo. Ele, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele contemplou Jesus em pé à direita de Deus. E ele morreu glorificando a Deus. Ele morreu perdoando aqueles que o apedrejaram. O texto nos diz que Estevão disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado, e com essas palavras ele adormeceu. Isso só faz alguém cheio do Espírito Santo. Só alguém cheio da graça de Deus. Eu sei, irmãos, que há momentos de dor, porque eu também tenho momentos de dor na minha vida, irmão. E esses momentos, se nós tentarmos enfrentá-los com a força nossa, nós não conseguimos muitas vezes vencer. Mas se nos momentos de dor, nós nos dobrarmos aos pés daquele que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus e intercede por nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é poderoso para derramar sobre nós do seu Espírito, da sua graça, e nos dar vitória. Você pode passar por lutas, mas aos pés do Senhor, você vai passar por esse processo e vai ser vitorioso. E é isso, irmãos, que eu desejo a cada um dos irmãos, e rogo a Deus, que Deus continue realizando essa obra de graça na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela maneira como o Senhor trabalha na nossa vida. Ó Deus, muitas vezes, nesse processo de restauração, ó Deus, isso envolve também dores, ó Deus, envolve, ó Deus, esperar, envolve, ó Deus, simplesmente confiar em Ti, na Tua fidelidade, ó Deus. Que o Senhor é um Deus que cumpre a Tua palavra, e o Senhor diz que vai fazer e fará. A Tua palavra nos diz, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Ajuda-nos a confiar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos derramarmos diante de Ti. Ó Espírito de Deus,
enche a nossa vida. Ó Senhor, enche-nos de tal forma que nós experimentemos, ó Deus, cada dia, ó Deus, a Tua misericórdia se renovando nas nossas vidas, e o Teu Espírito nos assistindo, nos ajudando nas nossas fraquezas, ó Deus, e que nós enfrentemos todas as dificuldades que temos na vida com esperança na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu plano maravilhoso que o Senhor tem para a nossa vida, ó Deus. Eu te agradeço por essa igreja, te louvo por este povo que te serve, que te ama, que está diante dos teus pés. Cuida de cada um deles, abençoa o seu pastor, ó Deus, e cada um daqueles que com ele trabalham, para que, ó Deus, esse trabalho continue prosperando, ó Deus, e crescendo, ó Deus, e cada vida que aqui está seja alimentada, edificada e fortalecida para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Que cada um de nós aqui glorifiquemos o teu nome, exaltemos o teu nome, ó Deus, que a nossa luz brilhe diante dos homens, e que, ó Deus, ao verem a tua obra na nossa vida, assim como as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, que assim também aqueles que estão à nossa volta possam ver aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito e comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na força do Senhor, em nome de Jesus.